Boa noite, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. 25 de novembro de 2023, 21 horas e 13 minutos. Vim bem atrasada, né? Mas é assim, enquanto eu estiver aqui na cozinha, o atraso vem. Não tem como. Mas é assim mesmo. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para mais um dia a gente falar das promessas do Pai, né? Mais um dia a gente lê a palavra do Senhor, paz do Senhor. Jaque. Gente, espera só um pouquinho. Eu pegar aqui, só um minutinho. Sem isso aqui eu não fico. Meu óculos embaça, eu transpiro muito. Boa noite, Edna. Boa noite, Rose. Eu tô esperando secar lá na frente para eu poder voltar para lá. Que aqui para mim é difícil por causa da luz também, fica mais complicado. Mas hoje uma irmã me passou 2 textos. Eu gosto muito quando tem irmãos que meditam na palavra, né? E passam o texto pra gente. Falei, irmã Ruth, lê isso aqui. Será que isso está relacionado a isso? E ela me passou Ezequiel 13, anotem aí. Boa noite, Alisson. Ela passou, boa noite, Josi. Ela passou para mim Ezequiel 13 e relacionando com Mateus 23. E eu fiquei assim, muito impactada, né? Porque Deus revela aos seus filhos, né? As coisas que estão acontecendo e nos coloca em alerta, né? Para a gente poder ficar atento a tudo aquilo que vem vindo. E nós temos que estar atento, irmãos, quando Satanás ele vai começar a usar, aliás, já começou faz tempo, a usar o próprio povo dele, os próprios pregadores, para tirar o foco da palavra realmente, entendeu? Tirar o foco da palavra, fazer você entrar em outras doutrinas, fazer você perder tempo. E nós não temos tempo para perder. O nosso tempo é pequenininho. Nosso tempo é minúsculo. E nosso tempo tem que ser aproveitado na leitura da palavra. Não. Nós não podemos aproveitar o nosso tempo para dividir a palavra. Entendem? Para você ficar olhando doutrinas que não são verdadeiras. Você ficar com medo de determinadas coisas que não existem. Mas que eles ponham uma canga em cima da tua vida para que você não possa andar na fé, andar na graça, e você fique presa ao que eles querem que você fique. Então tem que ficar alerta com tudo isso. E eu quero dividir. Eu não vou ler Ezequiel 13, depois vocês leiam Ezequiel 13, mas eu vou ler o que Jesus fala em 23 de Mateus, que está totalmente relacionado com Ezequiel 13. Shalom, Viviane. E nós vamos nos atentar para as palavras de Jesus, sabendo que no tempo de Ezequiel acontecia as mesmas coisas, entenderam? As mesmas coisas. Então, o momento agora é de nós nos atermos à palavra, exclusivamente à palavra. Não saiam da palavra, entenderam? Não saiam da verdade da palavra. Fiquem alertas, é um momento, Shalom Chayane, é um momento que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Pai. É o momento que nós precisamos aprender a ouvir a voz do bom pastor. E eu só posso saber ouvir, boa noite, Alessandra, nós só podemos ouvir a voz do bom pastor se nós conhecermos a palavra dele. Aí não tem perigo de errar. Mas se você não conhece a palavra dele, fica
divagando com outros que vêm trazendo outras coisas que não estão na palavra, e você fica perdendo tempo, não vai resolver a tua situação. Você precisa aprender qual é a voz do bom pastor. Boa noite, Simone. A voz do bom pastor está escrita aqui, entendeu? A voz dele está escrita aqui. Tem uma parte que diz, né, quando Elias entrou na caverna, gente, não repara não que eu tô alérgica, que o tempo aqui de calor de 45 graus, nós estamos hoje, passamos o dia a 17 graus. Então, estamos debaixo de cobertor aqui, porque deu uma esfriada boa e a minha alergia atacou. Então, é o seguinte, irmãos, boa noite, Lucas. Então, é o seguinte, do momento que você conhece, meu pastor acompanha a palavra de Deus com uma fala de celular, dizendo que Deus manda você tirar a capa e ser original. Pois é. Então, meus irmãos, prestem atenção. Aquele que fala a boa palavra, aquele que fala a palavra que está escrita, ele busca estar condizente com aquilo que está aqui escrito. Ele não precisa tirar vídeo do ar. Não, ele não precisa, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e acabou. Se eu estou falando segundo a palavra de Deus, eu posso deixar meus vídeos no ar aí o tempo, tanto que eu não tiro. Eu tenho vídeo aí desde que eu comecei, só aí no canal Ruth Urbinati, que é o original, que é o Ruth Urbinati, né? Esse aqui é o segundo, que eu uso mais é esse, mas o Ruth Urbinati tá lá. Desde que eu comecei, estão lá. Quantos anos? Por que eu não tiro? Porque não precisa. Eu tô falando a palavra, o que está escrito. O que está escrito não tem. Não tem o que dizer. Eu não preciso, eu não tenho como errar se eu estiver dentro da palavra. Então eu não tenho medo. Não tenho medo de colocar suas tábuas de pregação na internet. Não tenho medo de colocar a sua voz quando você está dentro da palavra. Você não precisa tirar o vídeo do ar. Em 48 horas eu tiro o vídeo, em 2 horas eu tiro o vídeo. Não, só se for alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra, aí é outro departamento, mas na palavra não. Se eu estou falando a palavra de Deus como ela é, eu não tenho que temer. Não, não tem. Mas vamos lá, eu quero ler Mateus 23, porque nós precisamos entender a palavra do Senhor, precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e não cair na conversa de ninguém. Diz assim: então Yeshua disse à multidão e aos talmidim. Eu estou lendo na versão judaica, tá, gente? Talmidim são os discípulos. Os mestres da Torá e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, nós vamos entender o que eles fazem. Mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Eles fazem tefilim bem largos. Tefilim é aquelas franjas, tá? Que eles usam nos véus que eles têm, né? Eles fazem os tizi-tizi. Tizi-tizi é aquelas bolinhas que eles colocam na roupa deles porque ali eles fazem orações compridas. Gostam dos lugares de honra, nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas. E sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e serem chamados de rabi. Bom, então vamos lá. O que a gente está vendo hoje? Gente, eu presenciei um negócio essa semana tão engraçado, uma briga de 2 pastores grandes aí que estão na política. Eu fiquei apavorada de ver. Um mandando recado pro outro, que um não ia subir no trio elétrico do outro, e que um estava ameaçando, que chegou até os governantes lá da cidade principal do país a ligar para eles, para ver quem que ia subir no trio elétrico de quem. Eu fiquei olhando e falei, mas meu pai, isso é o evangelho de Cristo? Esse é o evangelho que Jesus deixou para nós? Aí vão para a televisão
fazem aquele auê na televisão, né? Aí chamam o povo de ladrão de Deus. Aí põe cangas pesadas nas pessoas, dizendo que elas não recebem bênçãos porque não doam, né? Não doam. E aí aí eles pedem um aluguel para você ter uma casa. Aí eles pedem o trízimo, né? Acho que é trízimo, né? E aí eles pedem uma série de coisas. Outros, que eu já participei de igreja assim, começa a segurar, porque você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer um monte de coisa. Ruth, eu, minha esposa e filho, te ouvindo agora, amém, amém. Aí eu coloco um monte de coisa, um monte de peso sobre a pessoa, para que a pessoa se sinta culpada, a pessoa se sinta distanciada de Deus, se não seguir aquilo que ele falou. Mas a Bíblia não disse exatamente daquele jeito. A Bíblia diz que você tem que ser modesta. Não esteja no frisar do seu cabelo a sua beleza, mas que você tenha a beleza por dentro de Cristo. Não esteja nas suas joias a beleza. O povo de Israel usava joia. Qual é o problema? Eu não uso. Eu senti na minha vida de não usar. Eu usava muito. Quando eu fui para uma determinada igreja, o pastor falou para mim assim: Irmã Ruth, nessa igreja não usava joia. Não usa até hoje. Irmã Ruth, a senhora precisa deixar as joias para entrar aqui na igreja, para ser admitida na igreja. Eu falei, pastor, eu estou saindo de uma igreja que não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, e o senhor agora vem me dizer que eu não posso usar joia? Ele olhou para mim e falou assim: a senhora ama Jesus? Eu falei de todo o meu coração. E ele disse: exatamente, pastor, por isso Jesus disse: vem a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Exatamente isso. E eu falei para ele: eu amo o pastor de todo o meu coração. Aí ele falou assim para mim: quem ama, deixa. Quando ele falou aquilo, eu senti que não era ele, mas era Deus falando por intermédio dele. Naquele dia, irmãos, eu nunca mais usei uma joia, mas eu não usei por causa da igreja. Eu tirei porque já fazia meses que eu ia colocar meu brinco, isso e aquilo, e eu olhava para o espelho e eu escutava assim: isso que você está colocando não pertence a você. Isso que você está colocando, eu não fiz para você. E eu me sentia incomodada de usar. E fazia meses. E quando aquele pastor falou aquilo para mim, eu senti como se fosse Deus que falasse. E o Senhor tirou aquele vontade de usar do meu coração. Entenderam? E nunca mais eu usei. E nunca mais eu não sinto falta. Eu não uso nada, 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 nada mais. Se vocês pegarem minhas fotografias de antes, né? De antes, pendurada de coisa. 2, 3 anéis, não sei quantas correntes, brinco e tudo mais. Hoje não. Não tenho vontade de nada. Já há muito tempo já não tenho. Desde que eu entrei nessa igreja, eu perdi a vontade. Mas não perdi a vontade porque ele me colocou. Mas para outras pessoas isso é um jugo. E Deus não trabalha com jugo em ninguém. Né? O meu fardo é leve, como o pastor colocou aí, ó. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Entenderam? Então, Deus não agride ninguém, Deus não afronta ninguém. Ele te convida a obedecer o que ele está querendo na minha vida. Ele tirou, ele dizia para mim que aquilo não era para mim. Ele tirou de mim de uma forma que para mim não é nada. Entenderam? E tantas outras coisas. Então Deus vai fazendo uma limpeza. Mas ele não faz essa limpeza no ferro e no fogo. Ele não faz essa limpeza para você se sentir ao pior da humanidade. Se você não cumprir aquilo, que você está no inferno. Presta atenção. Agora, esses homens usam dessa armadilha para pegar a pessoa. Para colocar a pessoa para debaixo dos pés. Aí é que mora o perigo.
Não é feito para Deus, é feito para agradar os homens. E tudo que é feito para agradar os homens, Deus não está. Deus não está. Entendendo? É que nem o tal do o dízimo. Eu não sou contra você dar dízimo de jeito nenhum. Se você sente no seu coração de dar o dízimo, dê. Mas saiba que no Novo Testamento não existe a palavra dízimo. Não. Por que que não existe? Primeiro, porque a igreja não é da tribo de Levi. Não são nascidos da tribo de Levi. Isso é vaidade. O pastor colocou aqui, Salomão viveu de tudo, mas no final ele diz que tudo é vaidade. Deixou escrito, faço tudo o que querem, mas lembre-se de tudo, Deus pedirá conta. Exatamente. Exatamente. E aquele que serve ao Senhor, Deus vai tirando dele, aos poucos, tudo que precisa ser tirado. Tudo que Deus quer que você obedeça, Ele vai te dar o prazer de obedecer. É isso o mais interessante. Isso é que é o mais gostoso. Mas voltando ao dízimo. Então não existe levitas, não existe o templo de Jerusalém. Jesus não era um levita, ele era da tribo de Judá. Os discípulos também não eram levitas, né? E o que acontece? Eles trabalham como ofertas alçadas. Podem ver, Paulo recolhe as ofertas para abastecer o pessoal pobre de Jerusalém. Judas, ele cuidava da caixa que davam as ofertas. As mulheres eram as maiores ofertantes para o ministério de Jesus. Mas você não vê dízimos. O dízimo era para o templo, para os levitas. Então hoje, se você quiser dar, você é livre para fazer isso. Mas a imposição que as igrejas põem é como se você fosse ser castigado. Irmãos, eu conheci muita gente que precisava receber o dízimo. Pessoas paupérrimas, pessoas passando necessidade, precisavam receber o dízimo, precisavam daquilo ali. Mas não, os pastores ainda chegavam ali, eu estou falando desse lugar que eu estive. Chegavam ainda na casa da pessoa, isso que eu vi, e diziam, você está nessa situação porque você é devedor a Deus, você não dá dízimo. E a pessoa derramar as lágrimas. Que jeito. Mas o Senhor é conhecedor de tudo, irmãos. O Senhor é conhecedor de tudo. Então prestem atenção aqui. São aqueles que gostam os primeiros né? Agora, os brasileiros, né? Os brasileiros aqui vão para a terra da Brasilândia lá, né? Lá em cima. Se colocam como políticos. Se colocam nos primeiros cargos, esqueceram de levar a mensagem de arrependimento, esqueceram de levar a mensagem de paz de Jesus Cristo. Estão preocupados com isso. Esqueceram que Jesus está voltando. Esqueceram de levar as almas ao encontro da cruz. Esqueceram de dizer para as ovelhas que a voz do bom pastor ela está na palavra de Deus e nós precisamos estar com a palavra de Deus. Transtornaram as doutrinas, a teologia, transtornaram tudo. Exatamente. Agora são é prosperidade, progressismo, né? Que tem uma doutrina aí, super graça. Nada mais é pecado. Tudo é válido. Tudo pode. Realmente, tudo pode. Tudo nós podemos. Mas nem tudo convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É muito triste, Marta, exatamente o que fizeram com o evangelho. Olha aqui que Jesus diz, ó. Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado rabi, mestre. Porque existe apenas um rabi, um mestre. Exatamente, pastor, o homem no centro. O homem hoje é o centro, ele é o Deus, né? Ele é o Deus. Porque vocês só têm um pai e ele está no céu. Tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. O maior de vocês deverá ser servo. Porque quem elevar a si mesmo será humilhado, e quem humilhar a si mesmo será elevado.
Mas ai de vocês, mestres da Torá, fariseus hipócritas, fecham o reino do céu na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, não permitem entrar os que desejariam fazê-lo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Presta atenção. Ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, percorrem terra e mar para fazer um prosélito. E quando conseguem, o tornam 2 vezes mais apto ao inferno do que vocês. Exatamente, Alexandre, estamos vendo a apostasia operando, e forte, forte. É os últimos dias, né, desse mundo, e por isso nós precisamos estar na palavra de Jesus. Nós precisamos estar dentro dessa palavra. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem que se alguém jurar pelo templo, não está preso pelo juramento. Mas se alguém jurar pelo outro do templo, está obrigado pelo juramento. Cegos e tolos, que é mais importante o ouro ou o templo que torna santo o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, não está preso pelo juramento, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado pelo juramento. Tudo é uma questão de finança, tudo é uma questão de mamon. Que coisa triste. Cegos, que é mais importante, o sacrifício ou o altar que torna santo o sacrifício? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo templo, jura por ele, por quem nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem nele se assenta. Ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da Torá: justiça, misericórdia e fidelidade. Exatamente, pastor, muita discussão e pouco ensino, não tem alvo, exatamente. Jesus disse, ide, indo pregar o evangelho. Paulo disse, o evangelho para mim é o poder de Deus. Exatamente, é isso mesmo. Só para vocês terem ideia como que está a situação, como é que está a situação. Estas são as coisas às quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Quais são? Justiça, misericórdia e fidelidade. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Justiça, misericórdia e fidelidade. Estas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Guia cegos com um mosquito, enquanto engole um camelo. Ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de roubo e comodismo. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da Torá e purixim hipócritas, fariseus hipócritas, pois são como túmulos caiados. É aquele túmulo, né? Ele é pintado por fora, mas por dentro tá aquela podridão. Que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas que vocês parecem exteriormente bons e honestos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e afastados da Torá. Ai de vocês, mestres da Torá e fariseus hipócritas, edificam os túmulos dos profetas, adornam os monumentos dos santos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, jamais teríamos participado da morte dos profetas. Dessa forma, testemunham contra si mesmos que são descendentes dos assassinos dos profetas. Eles mataram, foram muitos profetas. O povo de Israel matou seus próprios profetas. Continue então, termine o que seus pais começaram, foi quando mataram Jesus, né? Cobras, filhotes de cobras. Como vocês escaparão da condenação? Alguém em Rinom? O inferno. Por isso eu lhes envio profetas, sábios, mestres da Torá.
Vocês matarão algum deles, de fato, vocês os executarão em estacas como criminosos, quer dizer, cruzes, né, como criminosos. Estava falando dele próprio. A outros açoitarão nas suas sinagogas e os perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do inocente Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquiá, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. É Zacarias lá, o profeta Zacarias. Sim, eu lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês se recusaram. Vejam, Deus está abandonando a casa, deixando-a deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome de Adonai. Boa noite, Daniele. Irmãos, isso aqui é coisa séria. Nós estamos já vivendo um momento final, um momento em que todas essas coisas vão ser colocadas à prova. É o momento que o Senhor está provando você e eu. É o momento que o Senhor está provando a quem você escuta. É o momento que o Senhor está provando quem somos nós. Quem é você? Quem sou eu? Na presença do Todo-Poderoso. O que nós temos buscado de Deus? Nós temos buscado as vozes? Nós temos buscado a palavra? Nós temos buscado estar com uma vida no altar? Nós temos buscado estar de silêncio? O que nós temos buscado? Ou nós estamos tagarelando? Repetindo as blasfêmias dos outros? Dando ouvidos para vozes que fazem contenda? O que nós estamos fazendo? Meu irmão, é tempo de nós estarmos em Gálatas 5. É tempo de nós estarmos, eu tenho falado isso muito, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Deus tem falado como é que está a nossa situação diante do Pai, como é que está a língua, como é que está a minha visão do próximo. Se eu estou blasfemando contra o Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou levando a minha vida para o altar? Eu estou cuidando de como eu vou me apresentar na presença do Pai? O que eu estou fazendo? Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero ler aqui. Eu gosto muito desse versículo, que é aquilo que choca a gente, né? Está em Provérbios 6,16, diz aqui: 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Entenderam? Você está aqui? Nós precisamos saber, eu vou ler de novo. 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver. 1, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento vicioso, pés que apressam a correr para o mal,
testemunha falsa que respira mentiras. E a 7ª, o que semeia contenda entre irmãos. Aí você vai lá para Gálatas. Você vai lá para Gálatas, né? Vamos aqui, Gálatas 5. Vamos ver o que diz Gálatas 5. Diz assim: o Messias nos soltou para a liberdade, portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês realizarem o arrependimento, o Messias não lhes servirá de nada. Aviso-os outra vez, todo homem que permite a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo estão separados do Messias. Eu quero achar aqui outra parte, a parte que diz assim, peraí. Aqui. Pois, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Estou no versículo 13, tá? Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá é toda resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e arrancam pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. Minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Interessante o significado dessas 6 coisas e o 7º, exatamente, pastor. É evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Escuta isso. Rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Advirto-os agora, como já fiz antes, os que praticam estas coisas não terão parte no reino dos céus. Eu vou ler de novo. Isso aqui é muito sério. Eu gosto dessa versão hebraica nessa parte porque ela fala determinadas palavras que as outras versões não falam. Preste atenção, vamos ler de novo. Abra na sua Bíblia, se possível anote, Gálatas 5, versículo 19. Diz assim: é evidente que a velha natureza realiza. É evidente o que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, a adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Irmãos, isso é sério. Drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Lembra de uma droga que chama Asca? O que é? Asca, não sei, acho que é isso. Tem um pessoal aí que usa para entrar em transe. Em vários lugares de ocultismo tem que tomar muita pinga para poder o diabo descer, senão ele não desce. Porque a tua mente tem que estar fraca, a tua mente tem que enfraquecer para que Satanás possa entrar. A farmaqueia é a mesma coisa. Quando Satanás não te leva para esses lugares, era um chá, exatamente, um chá, eu não lembro o chá, é Asca, né? Eu não lembro o nome do chá. Mas quando Satanás não te leva para esses lugares, ele te apresenta a farmaqueia. Ele te apresenta os remédios que tiram você do ar. Eu falo porque eu tomei. Eu ficava fora do ar, fora do ar. Eu escutava tudo e não concatenava nada. Eu estava em outro planeta, menos aqui, escutando tudo.
Iáscara, acho que é Iáscara, né, Marta, que chama o chá Iáscara, alguma coisa assim. Então preste atenção, meus irmãos. Rixas, contendas, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Advirto-os, agora como já fiz antes, os que praticam estas coisas não terão parte no reino de Deus. É um nomezinho assim, exatamente. Não terão parte no reino de Deus. Se você está dentro disso aqui, meu irmão, você não tem parte no reino do céu. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é, olha aqui, ó, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade, autocontrole. Irmãos, autocontrole. Não existe nada na Torá contra estas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca, com suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito que temos vida, que seja também pelo Espírito que ordenemos a vida diária. Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Meu irmão, preste atenção em duas coisas. Autocontrole. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você tem problema com o filho? Você vê seu filho e faz alguma coisa, você parte para cima? Você precisa se controlar. Você precisa expulsar esse demônio que está na parede da tua casa fazendo você contra seu filho. Você precisa se controlar. Esse autocontrole quem te dá é o Espírito Santo de Deus. Você precisa buscar. Você precisa ter o fruto do Espírito. Amar não é você viver de beijo e abraço. Não. É você falar o que é certo. Amar é você cuidar. Amar é você proteger. Amar é você levar a palavra. Isso é amar. Você tem paciência, você tem paz. Você tem paciência, a paciência dos santos. Ontem nós falamos sobre isso. Nós precisamos ter paciência, irmãos. Nós precisamos ser perseverantes. Você precisa ter fidelidade, humildade. Falam contra a tua vida, cala a boca, fica quieto. Não parta para cima, sabe por quê? Porque Deus sabe a verdade do teu coração e Ele é mestre em trazer as verdades à tona. Ele é mestre em mostrar quem nós somos quando nós estamos de acordo com a palavra do Pai. Irmãos, eu era uma pessoa que eu não podia ninguém, se alguém falasse alguma coisa sobre a minha vida, eu partia para cima. Eu partia para cima. Hoje, o Senhor só fala comigo: cala a boca, fica quieta, aguarda que eu vou fazer a obra. Continua pregando a palavra, segue em frente, deixa o resto comigo. E assim eu tenho feito. Assim eu tenho buscado de Deus ter amor, paciência, fidelidade à palavra do Senhor. Porque quem é fiel à palavra é fiel ao seu companheiro. Abaixar a cabeça, humildade, aguentar, engolir sapo. Autocontrole. Meu irmão, você precisa ter autocontrole na sua casa. Não parta para cima dos seus filhos. Escuta o que eu estou falando, na raiva. Não parta para cima dos seus filhos no desespero. Não, mas eu sou mãe, tenho que obedecer. Sim, você é mãe. Mas antes de você ser mãe, você é filha do Altíssimo. E o filho aqui está dizendo para ter autocontrole. Se você bater no seu filho com raiva, você vai machucar.
Deus não quer que você machuque o seu filho, não. O Senhor manda colocar a vara da correção no menino. Tá lá escrito, sim. Mas falar, a gente tem que estar normal. Eu não posso estar movido pelo ódio, pela raiva. Eu tenho que estar com a cabeça fria e saber que eu estou corrigindo. E a correção é uma vara que parece que dói, mas não dói, não machuca. Só de você fazer com a mão assim ou com a varinha assim, já sentiu dor. Então presta atenção, seja inteligente, seja sábio com os teus filhos. Não é tempo de perdermos os nossos filhos. O mundo tá aí, de boca aberta para abocanhar. Não tá nem braço aberto mais para abraçar, não. É para abocanhar. Olha os shows. Olha o que virou os shows desse pessoal. Verdadeiros cultos ao anticristo. Esses shows estão trazendo o anticristo. Se você não tiver paciência com seus filhos na sua casa, se você não tiver autocontrole, você vai perder as tuas crianças, os teus filhos para esse pessoal. Abre a tua visão, abre a tua mente, abre o teu entendimento. Nós temos que ser sábios. Nós estamos num ponto que se você não tiver sabedoria agora para lidar com os seus dentro de casa, você perde todo mundo. Agora não é hora de entrar no combate. É hora de orar e pedir para o Senhor de estratégia de como falar. Entenderam? Agora é hora de pedir estratégia ao Pai de como conversar. É hora de ter os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. Contra estas coisas a Torá não tem nada contra. Ela te ajuda. Irmãos, nós estamos num preparo para entrar na vida eterna. Nós estamos sendo preparados para entrar, para ser chamados nos ares com Cristo. Nós estamos nesse momento. Se nós falharmos agora, nós perdemos tudo. Busque ler a palavra. Busque estar dentro da palavra. Busque de Deus a unção do Espírito Santo. Busque do Senhor como você deve se portar. Busque estar aqui em Gálatas 5, versículo 22. Leia o 19 até o 22. Esteja aí e fica firme com Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz e justiça, o Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos, o Senhor é o Deus que dá alegria ao Teu povo, dá força para o cansado, levanta o abatido, exalta o humilhado. Esse é o nosso Deus. Nós só precisamos estar dentro da Tua palavra, nós só precisamos estar em sintonia contigo para que nós possamos ir adiante. Pai, eu te louvo por esses momentos, eu te louvo por esse momento de expor a Tua palavra, de compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem mostrado para todos nós. Mas estamos aqui conversando, compartilhando. E eu te agradeço, Senhor, porque Tu és soberano. Eu te agradeço porque Tu és um Deus de amor e de paz e de justiça. Dá-nos a capacidade, Senhor, de podermos estar firmes, honrando a Tua palavra. Dá-nos a capacidade de poder jogar para fora tudo que é do mundo nas nossas vidas e que nós possamos, Senhor, seguir o alvo. O alvo é Cristo Jesus. O alvo é a nossa vida eterna contigo. Nós te agradecemos por cada irmão aqui, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das crianças, do teu povo, tem cuidado, Senhor, e vai cuidar, e está cuidando, e não vai deixar que a serpente pegue as nossas crianças.
Não vai deixar que a serpente venha sussurrar nos ouvidos dos nossos jovens. Não vai deixar que aquele culto da serpente penetre nas nossas casas. Senhor, livra-nos por misericórdia. Sê conosco, Pai. Dá-nos discernimento, dá-nos entendimento da palavra, dá-nos, Senhor, entendimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Eu te louvo por tudo. Nós não merecemos nada, não somos nada, mas confiamos naquele que tudo pode. Confiamos naquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nele está a nossa confiança. Nele nós estamos amparados para herdar a vida eterna. Nos ajuda, Pai, a estar firme. Nos ajuda a estar firme. Te louvo, Senhor, te agradeço. Dá-nos uma noite em paz, dá-nos um dia, amanhã um dia de paz diante de Ti, mesmo em meio aos conflitos, em meio às notícias que se seguem em todos os momentos. Mas Tu és bom, e a Tua bondade dura para sempre. E as Tuas misericórdias nos acompanham desde amanhã, porque diz que pela manhã as Tuas misericórdias são renovadas. E eu Te louvo por isso. Porque além da misericórdia, o Teu povo ainda tem a bênção. E isso é bom. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Nós Te glorificamos, Senhor, Te exaltamos o Teu nome, nos méritos de Jesus Cristo. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite em paz na presença do Senhor. Fiquem firmes com Jesus. Não deixem de ler a palavra. Se você tirava 1 hora para ler a palavra, eu te dou um conselho. Aumenta esse horário. Vá mais na palavra. Sabe, a casa tem que estar limpa assim, mas não precisa ser limpada, não precisa ser você limpar a toda hora. Vai na palavra, vá ler. Lê em voz alta na tua casa, sabe para quê? Para que as paredes da tua casa escutem, tá? As paredes da tua casa escutem, que seja impregnado da palavra de Deus dentro do teu lar. Impregne a atmosfera da tua casa com a palavra de Deus. Irmã Ruth, mas meu marido, minha esposa não é convertido, o que eu faço? Aproveita quando não está em casa e lê em voz alta, lê em voz alta. Impregna o ar da tua casa, a atmosfera da tua casa com a palavra do Senhor. Você vai ver a diferença que isso faz. Você não tem noção da diferença. Aproveita, não tem ninguém em casa. Vai lá, vai na cozinha, lê o Salmo 91. Vai na sala, lê o Salmo 27. Vai no quarto, lê os evangelhos. Vai no outro quarto também. Vai na lavanderia. E você vai impregnando a tua casa com a palavra de Deus. E Satanás vai vazando de dentro da tua casa. E sabe o que vai acontecer? Quando o teu cônjuge chegar que não gosta da palavra de Deus, ele vai ficar mais maleável, sabe por quê? Porque o Satanás que acompanha ele, o espírito imundo das trevas que acompanha, não vai ter poder de entrar na tua casa, porque a tua casa, a atmosfera é do céu. Porque você colocou essa atmosfera na tua casa. E sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para você e vai falar assim, o meu servo, a minha serva está fazendo a minha vontade, ele está enchendo a sua casa da atmosfera do céu. E eu vou colocar os meus anjos lá dentro. Mais anjos para cuidar. E sabe o que vai acontecer? O ouvido do teu cônjuge vai começar a amolecer. Vai amolecer e vai impregnar da palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrar na mente dele ou dela. Confia, meu irmão. Age. A palavra de Deus diz, provai e vede. Provai de mim. Se não abrirei as janelas do céu para te abençoar. Faz a vontade do Pai, meu irmão. A palavra tem poder. Se a nossa palavra, se a nossa língua profetiza a bênção ou a maldição, se a nossa língua profetiza a morte ou a vida, essa língua aqui, e se eu colocar essa língua em função da palavra? Essa palavra tem poder.
Impregna a atmosfera da tua casa com a palavra. E você vai ver as bênçãos de Deus descer na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Você vai falar, irmã Ruth, olha que o negócio é sério. É sério. Como é bom a gente chegar na casa de um irmão e sentir paz, né? Como é bom. Como é bom chegar na casa de alguém e sentir a paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque a palavra está impregnada nas paredes. As paredes ouviram, os móveis ouviram, e a presença de Deus está na atmosfera da casa. Lá fora, a atmosfera é do anticristo. Lá na rua, a atmosfera é o anticristo. Mas na tua casa tem que ter a atmosfera do céu. Traga a atmosfera do céu para dentro da tua casa. Luta por isso. Aproveita, tá sozinho em casa? Aproveita, meu irmão, e faça isso. E o Senhor vai te abençoar grandemente, ricamente. Pode ter certeza. Mas, Ruth, isso não é superstição? Não, meu irmão. Isso é ação. Isso é a ação da palavra. Isso é a ação da palavra do Pai. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.